Olá, tudo bem? Eu sou o Eudásio Júnior e bem-vindo ao A Tarde Talks. A Tarde Talks é o novo braço de comunicação do Grupo A Tarde. A gente está hoje também na nova plataforma do Grupo A Tarde, o A Tarde Play. Você acessa lá, se inscreve, sempre bota um legalzinho pra gente, que a gente vai adorar. E também tem a nossa outra rede social que vai pintar aqui, ó, na edição eles vão botar, que é o nosso Instagram, como diz minha filha, Instagram, @AtardePlay. Segue a gente lá, as várias informações, não só do meu programa do Talks, mas de todo o processo de audiovisual que está rolando nesse novo tempo, nessa tecnologia e nessa parada da tarde estar focada no novo meio de comunicação. Mas vamos lá. Cara, eu vou falar hoje sobre uma profissão que eu acho que seria minha segunda profissão. Não por causa dos cálculos, tem uma coisa de cálculo. Cálculo, esse pessoal de humanos. Não essa parada de cálculo, mas por tudo que está envolvido nessa profissão. 10 mil anos antes de Cristo já tinha isso. 2.000 anos, a gente fala de Stonehenge na Inglaterra, a gente fala da Kefren, né, no Egito, a gente fala do Panternon na Grécia. Vocês já prestaram atenção naquelas coisas? Aquilo ali tem organização de espaço. E essa profissão faz isso. E começou organizando espaços mesmo, espaços abertos em públicos, né? Inclusive, muita gente deixou de morrer, particularmente na Idade Média, pós-peste, por conta dessas pessoas que descobriram uma coisa chamada ventilação, janela, que não tinha. O homem se escondia, né? Era moradia e se esconder. Estou falando de arquitetura, que para mim, com certeza, seria a minha segunda profissão. E hoje, para falar de arquitetura, eu trouxe duas pessoas que entendem muito disso. Que é meu amigo, que eu admiro de paixão por sua cultura, sua elegância e seu sarcasmo, seu humor finíssimo, ferino e maravilhoso, né? Já foi superintendente do IFAM e hoje ele é diretor e franqueado Casacô do Norte e Nordeste, Carlos Amorim. E na sequência, uma infã terrible, uma jovem arquiteta fantástica que faz de casa de coxinha a hotel 5 estrelas. Né? Não interessa. O que ela faz é uma coisa chamada arquitetura afetiva. Ela quer que o que ela faça, as pessoas se sintam bem, ficam à vontade e reflitam o que é, para o que a arquitetura serve, que nada mais nada menos que é fazer você se sentir bem num determinado ambiente. Quis o dever de casa certo ou não? Acho que sim. Foi bacana? Tá tudo dito, tudo bacana. Muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou começar por Carlos Amorim, porque eu tenho uma surpresa daqui a pouco para falar dela. Não é porque mulheres, ladies first sempre, mas é que, calma, você não vai entender por que sou Carlos Amorim. Mas... Bem-vindo. Infã, Casacô, tudo a ver, Casacô. Era uma franquia que pertencia a outras pessoas, de repente é sua, você monta uma Casacô. Explique um pouquinho o histórico da Casacô, se puder, em breves palavras, para que todo mundo entenda. Porque, você sabe, né? As pessoas ouvem o galo cantar, mas não sabem aonde. Quase sempre. Casacô é uma invenção brasileira. É. Não existe sabia, nenhum tipo de Jurava evento. que vinham visto de uma Não, coisa Casacô americana. é como jabuticaba. Só tem no Brasil. Que massa. É um tipo de evento com uma característica muito particular que abarca todo o segmento dessa área na qual nós estamos inseridos. Então, é imobiliário, é arquitetura, é design de interiores, é paisagismo, é indústria, é revestimento, piso, luxo e também conforto, inclusão, acessibilidade, uma série de conceitos que estão ligados ao morar, digamos assim, que só são representados dessa forma no Brasil. Nós temos alguns eventos importantes no mundo. O Salão do Móvel de Milão é muito importante para a indústria do mobiliário. Sim. Nós temos uma amostra Entendi. de poltronas e cadeiras, acho que em Paris, eu não me lembro, já visitei uma vez, mas não me recordo. Agora em setembro. Isso, que é também muito específico. E eventos pequenos que fazem como nós aqui. Quer dizer, a gente monta, constrói uma estrutura para representar a forma de viver contemporânea. Isso acontece em Nova York e em Buenos Aires, mas modestamente. Casacô, portanto, domina o mercado. Casacô está em 6 países e no ano que vem estará em 8 países. Então é Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Chile, Paraguai, Argentina, Estados Unidos. Então abarca um universo e tem uma capilaridade gigantesca. No Brasil, 18 cidades. No Nordeste,
anualmente em 4 capitais: Salvador e Aracaju, que são nossas, franquias nossas, Recife, Fortaleza, e bianualmente em João Pessoa e em Natal. Então, o que aconteceu foi que eu saí da área pública, tive diversas funções, fui subsecretário de Planejamento, fui secretário executivo da Companhia DOC. Eu só gosto do IFAM. Você só gosta do IFAM. Era muito hermético. Mas muito eu passei por vários lugares, inclusive pelo Teatro Castro Alves, pela Fundação Cultural. Claro. E realmente o tempo que eu mais longevo meu foi na gestão do IFAM, aqui na Bahia. E desisti da área pública. Achei que eu já tinha dado uma contribuição muito grande, dado seu rolê lá, né, já estava na hora de mudar. E fui convidado para ir assumir a Casa Cor daqui, depois do desligamento da antiga franqueada Luizinha Brandão, que foi quem ergueu a marca durante 25 anos, 23 anos, 22 anos. Bom, por mais de 20 anos. Casa Cor tem 35 anos no mercado. Começou como um evento de solidariedade, caridade, e se tornou o evento mais importante no mercado, né, num segmento É um inteiro. show mesmo, né, Morinha? Você onde mostra as novas tendências, o que é de material novo, o que vem de pesquisa, e abrange de A a Z, né? Como escolher? Quantos arquitetos? São 38 espaços com mais de 42 profissionais, eu acho que até um pouco mais. É que arquiteto 48 profissionais e 38. É que arquiteto é um bicho que não é nada vaidoso, é difícil fazer essa peneira. Olha, as profissões que não tem vaidade nenhuma, arquitetura, medicina, deixa eu ver qual é a outra. Direito, também acho que ninguém é vaidoso. Como é que faz isso aí para escolher tanto arquiteto? Bom, eu trabalhando venho com estética, com forma. Eu venho de uma trajetória profissional onde lidar com vaidade sempre foi o meu cotidiano. Então não é assim nenhum bicho de 7 cabeças. E só retomando assim o prumo do que eu estava falando, quando eu assumi a Casa Cor, havia uma inflexão na trajetória da Casa Cor. As marcas em 2019 deixaram de ser apenas a indústria ou a produção que entregam resultado, para se comprometer e entregar e inspirar valores, pessoas. As pessoas passaram a cobrar muito mais de uma mesinha, de um prato de comida, de um sanduíche. Então você tinha que estar mais envolvido do que apenas o aspecto publicitário, o mercadológico. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Exato. Era preciso comprometimento, o que se vulgarmente passou a chamar de propósito. Tudo tinha que ter propósito. Eu gosto dos dois. Propósito e processo. Acho Pronto, são palavras lindas, você pode usar para qualquer coisa. Vegano, coach, crossfitter, qual é o outro? Eu não tenho muita paciência não. Coach, mindset, eu acho fantástico. Mindset, eu também gosto. Olha, você vai chegar no seu propósito, tem que passar por um processo. Isso. Então era exatamente esse momento do propósito dos processos. E era a hora de mudar a Casa Cor, né? Então eu assumi com essa missão de dar à Casa Cor uma fisionomia diferente. Eu digo, bom, a única fisionomia que eu posso dar é da minha própria trajetória, ligada à arte, cultura, mas muito inserida. Você humanizou mais? Eu creio que sim. E abrir mais. Ela hoje é mais inclusiva. Posso falar? Para mim Pode, sempre pareceu uma coisa muito da high society baiana, no extremo, uma coisa que pouquíssimas pessoas pensavam e ele não influenciava em outras posturas que eu vejo agora. Sabe? Era uma coisa muito elitista, não que eu não esteja dizendo que ele está falando, lógico que a Casa Cor trabalha com padrão de alto luxo, procura isso em ambientes, em lazer, etc. Mas era outra visão, eu percebo que mudou, estou errado? Não, não, você está certo. E mais do que o alto luxo é atualização. Sim. Então, essa palavrinha que todo mundo hoje conhece Alexa, como download, download, é basicamente isso, é atualizar as coisas, porque Casa Cor é muita tecnologia. É tecnologia embarcada, é tecnologia visível, é tecnologia nos tecidos, na técnica construtiva, é tecnologia na forma de morar, de viver. A gente passou por um momento crítico, que foi a pandemia. Isso modificou totalmente a visão do morar. A gente tem a nossa caverna, você falou de caverna, que é o celular. O celular hoje é uma caverna. Malu Fontes fez um talks belíssimo outro dia exatamente sobre isso. As pessoas mergulham no celular e ali elas somem. Estou tentando pegar nele às 8 horas da manhã, sabe? Estou tentando pegar no meu celular às 8h30. E tem uma coisa incrível, Estou Idásio. forçando a não pegar. Tem uma coisa incrível que é o seguinte, na medida em que
as casas compartimentadas favoreciam muito, depois Natália pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, o isolamento. As pessoas diziam, não, mas o celular, a web conecta você. Conecta, ele isola. As pessoas começaram a derrubar o interior das paredes das casas, as paredes interiores das casas. E começaram a criar espaços para pelo menos as pessoas que habitavam naquele espaço, digamos, comum, e que deveria ser afetivo e familiar, se verem. Porque teve um momento que elas ficaram isoladas, mas isoladas dentro da própria casa e de si mesmas. Tem um mapa de calor que fala disso, né? O lugar que tem mais, um mapa de calor das casas, interessante isso. O lugar que tem mais calor é a cozinha. O resto tem quase calor nenhum. As pessoas ocupam muito pouco espaço. Daí abrir as paredes e criar formas de convivência forçadas, digamos assim, que obviamente depois passaram a ser naturalizadas. Hoje todo mundo quer conceito aberto, quer uma forma, quer transparência, quer poder ver o outro, ver os outros que coabitam com você. Eu, quando assumi a Casa Cor, a primeira coisa que eu fiz foi criar um conceito em relação à arte e cultura. Ao mesmo tempo que eu me posicionava fora do entretenimento. Eu não sou um evento de entretenimento, eu sou um evento de negócios. Sim. Então o entretenimento entra como parte complementar e um atrativo do meu mapa de negócio. Agregador desse negócio. A arte e cultura entra porque eu estou na Bahia, obrigatório, entendeu? Não tenho como não estar vinculado a isso. É parte do que constitui o nosso próprio conceito. Então, ser baiano, estar na Bahia significa conviver com a arte e cultura de uma maneira profunda e constante. É a nossa própria história. Sim. Né? Você se educa por aí. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. E, como eu sempre digo, eu radicalizei um pouco no sentido de que Casa Cor é luxo, é tendência, isso tudo é muito importante. Mas quem vai lá não está atrás apenas do consumo. Não é um lugar para você consumir. As possibilidades de aquisição hoje de aquisição de bens são inúmeras, até é quase vulgar falar disso, porque você pode comprar o que você quiser onde quer que você esteja. Na verdade é um lugar de experiências e um lugar de sonhar. Você pode não ter... Até projetar, né? Seu futuro ou seu presente. Você pode não ter a grana para comprar a mesa de 100 mil reais. Mas você pode estar naquele ambiente e perceber que a forma de organizar aquele espaço pode melhorar muito o espaço que você tem na sua casa. A arquitetura não tem a ver com riqueza. A arquitetura tem a ver com vida, com o que você falou no início. A arquitetura é a forma mais inteligente e afetuosa e amorosa de organizar o espaço. Porque, na verdade, viver é exatamente isso. E o tema da gente desse ano é Corpo e Morada, exatamente porque o corpo sua morada, né, casa, exato, a casa funciona como um lugar que lhe protege, é como se fosse uma pele que lhe isola. O mundo se tornou, nos últimos anos... eu sou um defensor da cidade, para não parecer que eu quero morar no campo, ou me refugiar na floresta, eu não acredito em nada disso. Eu sou técnico agrícola, você sabe, eu passei 7 anos na fazenda. Num dia que eu olhei meu irmão na Califórnia, eu estava gordinho, comendo coração de boi na brasa, comendo cachaça, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e a menina que eu achei feia era minha namorada. Eu me piquei, nunca mais voltei. Fez muito nunca mais voltei, não, voltei agora, depois de 20 anos eu voltei agora, porque realmente eu tenho que voltar a minha vez de tomar conta agora. Eu não tenho nada a ver. De campo é vaca, eu não tenho nada contra a atividade agrícola, longe disso, eu acho extraordinário. Também acho que mas eu sou me dá dinheiro, mas não, né? Um defensor das cidades. Eu acho que a melhor forma de viver é nas cidades. Você tem mais segurança, mesmo com toda a violência, você tem mais opções de lazer e entretenimento e você tem mais formas de cuidar da sua saúde e se divertir. E maneiras de encontrar pessoas. Porque encontrar pessoas é a razão, a natureza da gente estar no mundo. E a fofoca se dispersa mais também, né? Também. Aquela fofoquinha não pequena, fica né? tão miúda. Então, assim, a morada é uma extensão da pele. Sim. Ela protege você. A cidade é um lugar, nessas últimas décadas, o espaço externo, fora das casas, se tornou um espaço mais conservador do que ele era. Eu diria até em muitos aspectos mais reacionário em alguns países. Isso é importante porque reflete na forma de toda a humanidade se comportar. Se tornou mais intolerante. E intolerância leva à perversão e à violência. E uma forma de se proteger disso é você transformar a sua casa não num castelo, num forte,
mas num lugar onde você se sinta acolhido, onde você tenha as suas memórias e onde você crie experiências cotidianas de viver bem. Na verdade, a casa boa, a boa casa, é a casa onde você pode viver sua vida com o máximo de amor que você conseguir. Transmitir e receber. Agora é o seguinte, viu? 27 de agosto a 24 de setembro, fica na residência da família Ribeiro Lima. Uma casa projetada por Ivan Smachevski. Há 20 anos atrás? 30 anos atrás? Não, há 40 anos. Há mais de 40 anos. Com interiores de Davi Bastos, originais. Já estão lá de novo? Estão lá os dois. Que bom. O retrofit da fachada é de Ivan e Davi assina o Living, que é um dos maiores espaços que a gente tem na casa. O retorno de Davi, amostras e tal. Davi talvez seja um dos arquitetos mais importantes que a Bahia já teve nesse segmento, um dos mais famosos do Brasil, no Brasil e fora do Brasil. A saber, retrofit é quando você pega aquela fachada, aquela casa antiga e em cima dela você projeta algo novo. Mas o ano passado eu entrei na Casa Cor, é a primeira coisa que eu entrei, um negócio cheio de candomblé. Eu fiz, quem é, rapaz, que tá aqui? Aí parei, falando do que eu gosto. Aí tinha uma menina, velho, parada assim. Aí eu cheguei pra ela e fiz, pô, rapaz, que legal. Ela, você gostou? E aí começou a conversar comigo. A gente bateu um papo massa. Aí acho que um ano depois, eu estou conversando com você falou, eu preciso lhe apresentar uma menina. Para mim é uma arquiteta que está despontando, fantástica, uma arquitetura fantástica, uma arquitetura afetiva, Natália Coelho. Olha ela aqui. Muito obrigada pelo menina. Estou me sentindo uns 10 anos mais nova. Mas eu sou um jovem senhor, então fico me usando. Obrigado por estar aqui, Natália Coelho, arquiteta. Eu adoro, e por tudo que a Amorim falou, reflete muito do que você faz. Sim. E tudo que ele falou, que ele colocou na Casa Cor, reflete muito do que você faz. Sim. Porque chama-se arquitetura afetiva. Exato. Como é que faz arquitetura afetiva para vender empada? Boa pergunta. Não é? Não, arquitetura afetiva. Brincadeiras à parte, explica um pouco. Obrigado por estar aqui. Daqui a pouco eu tenho uma surpresa para contar a vocês sobre a Natália. Vai ser no final do programa. A arquitetura afetiva, ela fala sobre quem mora, quem habita a residência. Então, eu não acredito na egotetura. A egotetura é quando o arquiteto ele tem um ego acima dos desejos do cliente. Então, ele cria uma marca e todos os projetos são replicados e basicamente copiados, muito parecidos. Com as adaptações. De arquiteto, né? Rola medo de arquiteto, né? Fica com medo de dizer as coisas para o arquiteto. Vou largar essa merda aí. Olha, comigo não, porque como eu tenho essa linha de trabalho, então eu fico muito próxima das famílias, né? Então, a análise de briefing, que é quando a gente bate o papo com o cliente para entender o que cada cliente deseja, ele é bem detalhado e profundo. Né? Então eu pergunto até o que gosta de comer, qual é a profissão, porque tudo isso fala sobre a família. Se gosta de cozinhar, se não gosta de cozinhar, sim, qual a cor que você gosta, né? E daí a gente consegue desenvolver um projeto voltado para a família, porque ela que vai usar a casa, não sou eu. Natália, a pandemia fez as pessoas ficarem mais detalhistas com sua casa, porque eu acho que muitas vezes era aquela coisa que você falou antes, entrou, saiu, usou 3, 4 coisas, na verdade, eu acho que a pandemia fez as pessoas olharem mais para dentro de casa. Eu não diria detalhista, eu diria mais cuidadosas com as escolhas, né? Muito voltado principalmente para o lado do conforto, né? Que às vezes não se tinha tanta essa preocupação, era um apelo muito mais voltado para a estética. E porque você passa a permanecer muito tempo dentro de casa e vê a necessidade. Minha casa tinha gabinete, hoje tem home office, embora. Você tinha gabinete em sua casa, Carlos Amorim. Eu tinha escritório. Gabinete, escritório também. Era. Agora é home office. Eu só queria lembrar um aspecto que aconteceu na pandemia que é muito interessante. Tem um bate-papo. As pessoas, se você tinha um defeito na sua parede, aquele defeito passava a ser o ponto focal da sua existência. Então você olhava, você podia estar fazendo o que você estivesse fazendo. Defeito da filha da... Quando você olhava para o defeito, ele lhe... Ele olhava para você, é Nietzsche, né? Não olhe para o abismo olha também de você. O abismo está olhando para você, ele puxa... porque as pessoas passaram a ficar muito tempo dentro de casa, né? Muito tempo. E algumas pessoas, inclusive, sem trabalho. Dentro de casa e lotando aquela home center famoso que tem na Paralela, porque vivia assim na pandemia, estava aberto. E a linha verde também estourou, né? Tinham terrenos que triplicaram em 3 meses de preço, foi uma loucura. Ficou mais fácil, então, fazer arquitetura afetiva com a pandemia?
Eu sempre achei fácil, porque a arquitetura afetiva é sobre você É ouvir ela, o quantos outro. dias ela montava o estúdio, ela falou 48 horas, então É porque a arquitetura afetiva é sobre você saber ouvir. O que falta é isso, as pessoas elas não escutam o que o outro tem para falar. E eu sempre fui uma boa ouvinte, apesar de ser uma boa falante também, que eu falo muito, mas na hora que eu tenho que escutar, eu escuto, eu ouço, né? E eu acho que isso que é o mais importante para que a gente consiga trabalhar com a afetividade, que é trazer o cliente, o estilo dele para dentro da casa dele. E eu tenho relatos fantásticos de clientes, falar, poxa, você fez, você entendeu. Recentemente eu estava escolhendo os tecidos de uma cortina para uma cliente, cheguei um pouquinho antes dela. Quando ela chegou já estava tudo selecionado, ela fez, nossa, perfeito, vem cá, para sua casa você escolheria assim ou porque você já me conhece? Eu falei, porque eu já lhe conheço. Né? Então é bem isso, assim, é saber ouvir. É a famosa saber... anamnese, né? Você tem que fazer o que o médico faz. Tem uma coisa curiosa sobre os arquitetos hoje em dia. As redes sociais modificaram muito o perfil profissional. Sim. Aumentam, os arquitetos estão aumentando, estão crescendo. O número de arquitetos. Olha, a gente tem na Casa Cor uma geração que eu estou chamando de 40, mais ou menos, que é quem tem um pouco menos ou um pouco mais de 40 anos. São as pessoas que eu acho que vão dominar o mercado daqui a poucos anos. Natália está nesse grupo. É muito grande esse grupo. Natália tem 28, e são não? muitos profissionais Obrigada qualificados e assim com uma capacidade de execução e de gestão surpreendentes. Que é isso que atrai. Às vezes você tem um profissional mais maduro, que é muito talentoso, mas ele não se viabiliza porque ele não tem essa capacidade de gestão e execução. É porque o que a internet... E esse pessoal... Outro mercado também passado, é outra né? cabeça. Outro mercado, um mercado porque mais... o que a internet fez? Eu já sou daquela geração em que, quando eu era criança, a internet surgiu. Millennium. Então... Então, a internet, ela faz com que a gente tenha que ser mais acelerado, porque tudo é muito mais rápido. É mais ou menos isso que Carlos está tentando explicar. Sim. As gerações antigas, elas têm um time mais lento, né? Mais tempo em criação. Quase todos. Nem todos. A maioria. Por isso que eu tenho pavor a saudosismo. Tenho pavor. Eu chamo de nostalgia, eu não tenho nenhum sentimento. Cara, se você tinha um tempo, eu tenho Orkut, não, porque eu quero saber de meu colega da 7ª série do Verão, eu não quero encontrar ele, não. Deve estar gordo, barrigudo, careca, tô nem um pouco afim de encontrar ele. Então, e aí a minha geração, ela já realmente tem esse tempo mais acelerado, né? Principalmente de gestão. Eu, por exemplo, tenho toda uma equipe por trás de mim, inclusive de engenharia. Carlos está lá bem próximo da Casa Cor, vê que o engenheiro que faz todas as minhas obras está lá todos os dias. Eu faço um acompanhamento, dou uma passada ou outra para dar uma orientação, mas você vê que o processo ele anda todo, como ano passado foi a mesma coisa. O processo ele anda, ele acontece, né? E eu acho que essa questão da internet fez com que a minha geração fosse assim, né? Tivesse esse time bem mais rápido. Você sabe que isso é muito importante para a relação dos profissionais com a sua clientela? Sim. Hoje em dia isso está sendo observado nas redes sociais. Olha, o fulano executa muito bem o projeto, a obra dele, ele está presente, ele acompanha. Isso é muito, dá uma segurança muito grande para o cliente. E é um portfólio E ao também. mesmo tempo que a gente avançou muito com a tecnologia e a comunicação, a gente voltou para sentimentos do início da relação do arquiteto com o poder. Hoje, as pessoas idealizam essa relação. Eu estava conversando com 2 grandes profissionais e num momento eu disse assim, me ocorreu isso e eu disse a eles, o cliente, às vezes, ele nem conhece o seu trabalho como arquiteto. Ele não quer nem saber o que você vai projetar. Eu vou falar uma coisa aqui. O que ele deseja é o profissional. Isso. A geração outdoor, teve uma época que eu tinha muito arquiteto em outdoor e eu criticava um pouco isso. Porque eu criticava porque estava tudo indo para o outdoor. Música lançava outdoor, arquiteto fazia outdoor. Aí eu não começava a entender que tipo de comunicação eles queriam exercer. Porque um arquiteto, não, é óbvio que tem todo o direito de fazer aquilo, mas ficou, não sei se você lembra, uma sequência muito grande, toda hora, como se fosse aquele arquiteto do outdoor, fosse aquela pessoa e tal. Isso, eu acho que, Moninha, acho que veio isso um pouco do erro do final da Casa Cor, de uma exacerbação das coisas e perder um pouco desse humanismo. Então, essa relação com o arquiteto ficou parecendo uma relação
estrela, artista, difícil. E acho que hoje, o que você falou, essa relação mercado, internet, tudo faz com quebrar isso, né? E outra coisa porque que... já chegam Até os artistas são mais acessíveis de alguma forma. Né? É mais fácil você se comunicar eu falo com artista, seus ídolos. o verdade, arquiteto não deixa então... de ser um artista, pelo amor de Deus. Não, ele é um artista. Você conversar com o Davi Bastos, você tem que... Cara, você tem que ter um determinado preparo, esmero para conversar com ele. Um sujeito que compreende muito o próprio trabalho onde ele está inserido. Ele tem essa grande, excepcional qualidade e um amor enorme pela Bahia. Sim. Então é uma figura assim muito especial, eu acho. Mas isso é uma forma dos grandes profissionais como eles se comportarem. Né? Eu vejo isso, por exemplo, em Cristina Calumbi, que é uma arquiteta extraordinária, no próprio Ivan Machevski, em arquitetos mais jovens talentosíssimos, como Caio Bandeira e Tiago Martins, que são arquitetos hiperacessíveis para falar do próprio trabalho, ainda que haja uma certa mistificação em torno da figura do arquiteto criador, criativo e tal. Porque o poder da criação é extraordinário. Né? O que você carrega que ninguém toma, que é o que está dentro da sua cabeça, todo mundo quer. Mas eu acho que a internet ela faz também com que essas estrelas, os que estão inseridos na internet, obviamente, fiquem mais acessível. Muito, porque o seguidor está ali todo dia, né? Afinal de contas, eu nunca vou esquecer um palestra de um cara que esse cara deve ter já morrido ou cancelado. Ele falou que Instagram não vendia. Eu olhei, levantei e fui embora. Eu levantei e fui embora. No Sebrae, isso há uns 8 anos atrás. Meu Deus, tão recente. No Sebrae, uns 8 anos atrás. Eu falo isso, não, porque eu estava com um marceneiro que eu fui no Sebrae conduzir para ele abrir a marcenaria dele nova, um trabalho filantrópico meu que eu fazia. E ele, vamos ver essa palestra. Ele viu que eu lhe disse que você falou que o Instagram vendia. Você cala a boca, você telefone. E vamos levantar e vamos embora comer ali um pastel. Porque ele está falando besteira, que a internet não vende. A internet serve para isso. Demais. Muito, sabe? Você falou uma coisa muito legal, Moria, aí agora, né? O fato dos jovens arquitetos, essas pessoas novas, elas terem o custo-benefício na cabeça e como viabilizar aquele trabalho. Porque o que vende, muitas vezes, e eu vejo na internet, é um escritório pequeno, bem feito. Fala, porra, se esse cara fez isso. Então, o que vende não é o olho da pessoa Na verdade, voltamos para aquela questão de ouvir o cliente. Né? Eu tenho clientes que eles não têm limite orçamentário e eu tenho aqueles que têm, né, um orçamento bem apertadinho. Então, muitas vezes falta o cliente, o arquiteto ouvir. Eu tenho relatos de clientes que passaram por profissional em um tempo atrás e falaram assim, mas o arquiteto disse que tinha que ser essa mesa de 100 mil. Eu não quero botar 100 mil, uma mesa em 100 mil reais numa mesa. Não é isso que eu quero. Eu até posso, mas eu não quero. Então, às vezes, também não é nem o querer, é entender o perfil de cada cliente. Você está entendendo? É entender o perfil. Não é porque ele quer, não é porque ele tem. O que ele quer? Ele valoriza design? Ele valoriza conforto? Ele valoriza os dois? Não, ele só quer uma casa arrumada, custo-benefício? Ouça o seu cliente, entenda o que ele está procurando, né? Qual é o propósito dele. E se você achar que não encaixa, justifique, tente explicar, mas não impor. E tem lugar para tudo, né? Você tem lugar para tudo. Tem lugar para o que é exclusivo, para o que é extremamente artístico e por isso é caro. Sim. Exatamente. Você tem pelo que é caro, porque é raro. Então tem espaço para isso, mas tem lugar também para aquilo que é de qualidade e não é tão absurdo. Sim. Porque, na verdade, o que a pessoa deseja é criar uma memória nova. Sim, né? exatamente. Então não quer uma coisa que se desfaça, mas também não quer comprometer todo o seu orçamento e o seu ganho com aquilo, com aquele objeto e tal. Ainda que os objetos criem vida na história das pessoas. Sim, claro. Né? Claro. A gente sabe com que certeza, isso existe. Com certeza. Só gente muito insensível não percebe isso. Né? Com certeza. Eu tenho um quadro em minha casa que se alguém tocar nele, pelo amor de Deus. E deve ter uma mesa, um canto. Sim, tem seu uma espaço estante de trabalho. jacarandá que minha avó deixou pra mim, que quando eu vou carregar, ninguém toca. Não toca Alguém cama, pode toca o achar diabo. muito feio, mas Mas tudo bem. não importa. A relação é sua. Né? Eu tive uma história que foi bem interessante. Um cliente, ele falou, Nath, eu queria fazer uma composição de fotos de meus netos nessa parede, na frente do sofá, para eu ficar admirando eles, porque me traz felicidade. Isso é amor. E meus filhos disseram que é brega. Aí eu respondi para ele, brega está nos olhos de quem vê, não de quem veste. Se lhe faz bem, vamos fazer uma composição bonita, com fotos preto e branca. Como ela vai ser feita, né? Depende de como isso vai ser abordado, né? Por que não? Só Tudo depende depende da disso. forma que ela vai ser, que vai estar inserida aquelas fotografias no espaço. Dá para se colocar assim foto de família e ficar muito elegante. Se isso vai fazer bem para você, é a sua residência. É a sua casa. Aí eu dou sempre um exemplo, que eu tenho, você falou isso, eu tenho uma bonequinha de louça desse tamanho, brega, daquelas, mas eu não tiro do meu espaço. Por quê? Porque minha avó que me deu.
Então eu tenho uma memória afetiva com aquilo. Todas as vezes que eu olho, eu lembro da minha avó e Se me traz você olhar felicidade. a história mesmo Não tenho nem da dúvida estética e da arte contemporânea, mais ou menos recente, isso vai, depois do kit, isso se Isso, tornou uma excelente discussão exemplo. bastante complicada. Exato. Eu li recentemente um livro cujo autor não vou me recordar o nome, ganhei de presente de minha prima, Cristina, que é colunista do Jornal à Tarde, Sim. da coluna Olhares, chamado O Abuso da Beleza. Num determinado momento há uma ruptura Sim. naquela maneira de ver o belo. E Total. Marcel Duchamp vem e faz aquele do mictório velho, imundo, imundo não, limpo, mas assim, manchado, estragado pelo tempo, uma obra de arte caríssima. Porque as pessoas cansaram daquela ideia de beleza. A Louis Vuitton, se não me engano, foi a Gucci que pegou um tênis todo acabado, Balenciaga. para Balenciaga, não foi? Pra- Que destruiu, o tênis mas também destrói. Aí ele vendeu fez isso várias vezes. Uma maneira de ter um... Aí a gente entra numa discussão que é estética, mas é estratégia, mercadológica, sim, é marketing. O cara conseguiu uma mídia absurda porque um tênis detonado, horroroso, valia milhares de euros. Passou a valer milhares de euros. Aí todo mundo protesta, diz que é horrível, mas ele ocupa, o espaço. aluga coberturas na cabeça das pessoas com essa discussão, embora seja banal, ela passa a ocupar um espaço midiático incrível, vai ocupando aquela cena, e hoje com essa capacidade de se comunicar absurda que as redes têm, qualquer coisa pode virar o assunto mais importante do dia. Humberto Eco, né? Depois da internet eu descobri quantos imbecis tem no mundo. Isso foi Humberto Eco que falou, não fui eu. O idiota da aldeia se tornou um imbecil universal. O idiota da aldeia se tornou um imbecil universal. Humberto Eco, que é o responsável pelo pêndulo de Foucault, pelo Nome da Rosa. Vamos lá, o Nome da Rosa, você vai conhecer Sean Connery, Christian Slater lá. Um filme muito bacana. E que é o escritor mais influente italiano, do início do século XXI. Muito bom. Falando sobre a Casa Cor, né, o Corpo e Morada, esse ano Eu no só ia meu perguntar a espaço. você agora. Falamos sobre tudo. Onde Natália está? A Natália está num espaço muito importante. A gente tem um grupo de profissionais que construiu casas na Casa Cor. Uau! E a gente teve esse ano 9 construções. Da minha experiência, é o evento maior que eu já fiz. Acho que essa é a melhor e a maior Casa Cor Bahia de todos os tempos. E Natália ocupa um espaço muito importante, como uma casa que é muito ligada à Bahia por conta da história que ela conta, de um dos maiores designers de móveis do Brasil, que era Aristeu Pires. Já falei muito. Me conte. Aristeu Pires. Mas tem que ter a palavra do curador, não é assim também, não. Eu que tenho que pedir licença para falar. Por favor. Agora a curada. Então Aristeu Pires, ele é do sertão da Bahia, né, de Campo Formoso. É uma cidadezinha, e era a cidade da Esmeralda, né? E eu trago algumas memórias da época da infância dele, como a Esmeralda. Ele conta que é algo muito marcante na memória dele, ele andando pelo jardim assim, da casa na fazenda e pedaços de esmeraldas lapidados no chão. Nossa. Né? Outra memória forte dele, que é outro elemento que eu trago, é o sisal, porque o avô também tinha fazenda de sisal, então aqueles... os varais com sisal secando. E algumas outras memórias, né? Que eu trago para o espaço relacionado, e até de onde surgiu o interesse dele pelo desenho. Vai ter um artista, você nem está sabendo disso ainda? Não. Mas eu convidei a mesma artista que fez os candomblés ano passado. Que bacana. Ela vai fazer uma arte na parede que vai mostrar, né, o primeiro croquis que ele fez, o primeiro desenho que ele fez, e como se fosse uma linha de uma história. Aristeu é um designer muito influente, extremamente elegante, e ao mesmo tempo ela é aquilo que eu falava, é muito sofisticado, mas o desenho dele, simples, que é de uma simplicidade, e quando você entende a história dele, você você vê tudo que tem no sertão, o cheiro, a paisagem, a aridez, a esqualidez até de alguns traços, né? O sertão é rigoroso, não é? Se você não tem, se você não é tenaz, você não sobrevive. Só os fortes sobrevivem. Né? Então... E a proposta dele é essa mesmo, a proposta é que sejam móveis atemporais,
de altíssima resistência, né? Ele fala que ele quer que os móveis vivo eles sejam Vivíssimo, herdados. é um né? homem vigoroso, E extraordinário. ele fala isso, que ele quer que os móveis dele sejam herdados, né? Que passe de pai para filho, de filho para neto. E como é que a Então, indústria ele vê isso? pensa Deixa eu fazer uma realmente na pergunta. Como é que a resistência. indústria vê isso? Isso me tocou um pouco, aí eu ia fazer essa pergunta, a gente foi conversando e me passou, mas eu trouxe lá, isso Guilherme não sou assunto, né? Eu vou e volto picado. Sim. E aí, como é esse preservar? Como você usou o termo, depois que o kit foi questionado, como é o cafona? Como é que você chegar naquela casa no corredor da Vitória, no edifício Ceci, que construiu nos anos Lindo, 50, maravilhoso, que é lindo, apartamento maravilhoso, gigantesco, 400 metros quadrados. Como é chegar e encontrar aquela mobília, aquele mobiliário, aquela estrutura, com cortina, como é? Como é que funciona isso hoje? Como é que a indústria... E vocês veem isso, e o próprio público vê isso, vê mudança, porque a Casa Cor é o maior prato cheio do mundo para as pessoas visitarem. Olha, eu vou falar primeiro, porque é um assunto que me interessa muito, porque eu já sabia estudei que você ia outros gostar mercados. Eu sabia que você ia gostar disso. Eu sempre tive interesse Você em... falou quando eu começava na casa de minha avó, de minha Sim, tia. sim, Fui na casa de minha sim, minha tia no sim, Cecília, no Risada, que ainda tem aquelas móveis de palhinha, tem namoradeira. Certo? Sim, tem uma namoradeira, sim, eu vou roubar essa zorra minha. Existe um A desenho... sua tia já levou, sua tia vai levar. Minha tia uma zorra, sou Existe eu. um desenho de qualidade que ele é Namoradeira universal, é ele massa. permanece. Namoradeira né? é o S, E pense no seguinte, a Bauhaus convive com o Art Deco. Sim. É da década de 20 do século Bauhaus é uma passado. arquitetura alemã, viu? Pesquise um pouco, vem da Alemanha, o Bauhaus. Grandes nomes de design contemporâneo, Mies van der Rohe e aquele maravilhoso, como é o nome dele, meu Deus? O nome está me fugindo agora. Mas tem uns 4, 5 designers que estão vinculados à Bauhaus, que modificam a história do desenho contemporâneo, do mobiliário contemporâneo. Então você tem móveis extraordinários, cujo desenho é universal, embora eu tenha ouvido de um arquiteto especializado em produção, que é a edição de uma grande revista brasileira, na verdade é uma grande revista mundial. A Vogue? Uma revista importante. Ah, tá. Que é a edição da revista, disse, não posso mais fotografar moles de Sérgio Rodrigues, porque é comum. Como assim? Não existe nada de comum. É simplesmente genial. É como dizer que o desenho da Catedral de Brasília é comum porque o tempo passou. Não tem nada de comum, nem na Catedral, nem Até porque a cadeira mole nem não na é Notre acessível, Dame, não é acessível. nem Pra dizer nada que é que comum. tem extrema qualidade, que é de excelência. E aí a gente volta para Humberto Eco, Sim. que tem um livro chamado A Vertigem das Listas, que ele diz que a nossa propensão a fazer lista é para eleger excelências, o melhor, o mais interessante, ou o pior, o mais amoroso, ou o mais Vertigem cruel. das Listas. A Vertigem das Fantástico, Listas é um livro fantástico, Fantástico. uma reflexão sobre estética e filosofia, baseado no gosto que as pessoas têm. Então, o que é de muita excepcional qualidade fica. E fica sempre. Você pode mesclar com as coisas. Óbvio que com os tecidos tecnológicos, e por isso que eu pedi para falar um pouquinho antes, e toda a tecnologia embarcada, você não pode ter a casa de sua avó. Como, por exemplo, eu vou falar da dificuldade Vira museu, que é né? você ter designer em Portugal. Você ter um design contemporâneo em Portugal. As pessoas até compram apartamentos e casas mais modernos, projetados por arquitetos importantes, mas elas pegam o mobiliário que foi da bisavó e entulham aquela casa de uma maneira que as coisas não se relacionam. Então você entra, olha, acha super estranho. Você fez Feng Shui aqui, amigo? Mais Não, ou mas aí a menos. gente tem que ir pro minimalismo, né? Você já não falei precisa ter muito. 20 peças que lembrem sua avó, você pode ter uma. Né? Não, e a casa é sua. E É a aquela casa é coisa sua. de se desprender do nostálgico, que é um pouco melancólico, que lhe leva para o passado. Ninguém vive o passado. Por exemplo, eu gosto do Vieira. Eu não gosto de todo mundo que estava no Vieira. Eu E gosto você de algumas gosta pessoas daquilo que você viveu. que eu vivi no Vieira. Então eu falo isso. Minha filha estuda lá, porque eu gostei daquilo que vê tanto e a educação tão boa que ela foi para lá. Mas eu não gosto de ficar... Não, eu gosto de olhar para frente. Eu acho que, guardando as proporções, é aquela coisa, eu escrevi isso um pouco um dia, você não vai mudar de time, você não vai tocar aquele seu amigo, mas você vai poder, sei lá, fazer kitesurf, você vai pegar e pintar a sua retrofit você mesmo. Pode. Fazer seu auto-retrofit.
que é fundamental. E quando você pegar o que você é e transformar em algo novo, sem perder a sua essência. E melhor. E bem melhor, E baseado melhor. nos seus erros, e inclusive no questionamento dos seus medos. Tinha medo daquilo por quê? Foda-se esse medo. Eu vou assumir isso e você vai adiante. Eu aprendi que ter medo é saudável. É, O que não, não sim. é saudável é não enfrentar. É porque É, medo... O seu próprio medo. até Ter porque medo só pelo tem medo sentido porque a de gente se proteção, importa. beleza. Agora É. você não Você ser o que deixar de fazer as coisas porque você teme a Eu opinião acho alheia isso- ou porque você lhe eu falta acho coragem. que a gente não está mais no tempo disso. Guimarães Rosa diz que o que a vida quer da gente é coragem, não é? Entendeu? Então não E dá. só para fechar a história do passado, eu estou falando demais, você me atropela, senão eu vou parar. Se a gente estiver Só conversando. para fechar a história do passado, Hannah Arendt escreveu um livro entre o passado e o futuro e que o foco nosso é o presente. Você pode até apagar o passado, Sim. mas você só apaga o passado se você destruir a possibilidade do futuro. Então você tem que acabar com o presente. A estratégia da extrema-direita no tempo do Sim. nacional-socialismo, do Nazismo. era apagar o passado, destruindo o presente, ou seja, impedindo a memória de se efetivar para construir um futuro. Então, é importante você ter memórias, mas é importante você ser o seu presente, ser contemporâneo de você mesmo, entender quem organiza o espaço hoje e não reproduzir a organização de um espaço da Idade Média. Exato. Tanto que o espaço de Aristeu, que eu estou assinando, você vai ver que ele não tem nada de casa da avó. Muito pelo Nada. contrário. Apesar de ter toda essa memória relacionada à questão do sertão, é um ambiente super sofisticado. Né? Sim. Inclusive, quando eu apresentei a Carlos, foi uma das palavras que ele usou. Nossa, elegante e sofisticado. Então, ele tem essa memória, mas é algo atual. Não é algo que você remete ao passado. Né? Ele tem as memórias inseridas de uma forma contemporânea. E não é só misturar antigo com novo. Isso já foi feito. É o Agora, novo, né? É uma nova forma novo de novo, ver. né? Inclusive porque há uma crise hoje em Ainda relação... bem acabaram com o novo normal. Como é aquela merda que falava na pandemia? Eu, inclusive, Começou a trago... falar normal, como era? Começou a falar novo normal. Novo normal. Era Novo normal, Era novo normal. Era isso o nome que falava? Era isso. Inclusive, eu trago elementos super tecnológicos, E né? live, Falando live sobre... e novo normal. Live. Novo que você E traz. eu trago elementos super tecnológicos para o espaço. A cortiça, por exemplo, inserida no piso e no forro, Sim. é uma novidade nacional, que é um material acústico, que lá no meu espaço vai ter. Ano passado eu fiz os fones de ouvido. O que eu acho da Casa Cor? É uma experiência fantástica. Os arquitetos, eles pensam em todos os detalhes daquele espaço. E as pessoas visitam e não sabem a razão de cada elemento. Então, quando o próprio arquiteto conta a história, a gente enriquece o trabalho. Ano passado eu fiz isso com fone de ouvido. Esse ano vamos ter, né, visitas guiadas e também na intenção da inclusão. Tanto que eu solicitei que o nome do meu espaço tivesse em braille também. Que eu tenho todo esse apego da questão não só da sonoridade, do som, né, da minha voz, mas também muito do aroma do espaço relacionado a essas questões afetivas, para que a gente também consiga trazer essa inclusão, que eu acho também que é um tema muito importante. Minha casa tem o cheiro de minha gata. Eu entro, minha filha faz. Na nossa casa tem o cheiro de Lili. A gente tem um gato. Chata. Bicho é muito bom. Como é que tá hoje essa. Na Casa Cor premia isso? Os animais? Vocês pensam. Eu não estou querendo lhe botar em saia justa. Não me põe, não. Não, porque eu amo vejo cachorro. hoje tanto. Sabe, eu estava fazendo uma pesquisa. Eu sei, você tem cachorro, você tem seu border collie, não é isso? Não, eu tenho 2 pastores australianos. Pastor australiano, você é chique demais. Eu adorei quando você falou de Hannah Arendt, porque a banalidade do mal, para mim, é uma das maiores teorias que existe de Hannah Arendt. Eu acho muito Que é o legal. apagamento do presente. É muito forte aquilo. Ela fala assim, cara, esse cara, na verdade, é o julgamento, né, do mais importante, cara do terceiro Reich, né? E o cara chega lá no tribunal. Adolf Eichmann. Acho que ele chega e fala assim, e aí, você é culpado? Ele foi o cara que criou os campos de concentrações. Sim. O cara que criou o Treblinka para matar criança, né? Aí o cara, você é culpado? Ele, não. O Estado me mandou fazer isso. É a famosa banalidade do mal, né? Matei todo mundo, aí faz essa coisa de qualquer jeito. E o que você faz com trazer a inclusão, somente na parte de tátil, na parte de inclusiva, é muito legal, porque traz para as pessoas, além de aumentar o público, o respeito, São a muitos consideração. confortos que é preciso prestar atenção. Né? A gente, Você acaba fazendo arquitetura que você não inclui. A gente venceu etapas, né?
é muito similar à agenda LGBT, porque é um vencimento de etapas. Então, em relação à inclusão, você incluir pessoas cadeirantes, mas não só cadeirantes. As pessoas do espectro autista têm uma circulação normal na sociedade. E acho que é preciso garantir algumas autonomias. Os espaços acústicos são muito importantes para as pessoas do espectro. Muito. Porque elas têm um delay para ouvir alguns sons e mensagens, e aquilo pode causar um processo aflitivo ou piram gatilhos. Com barulho ou piram com excesso de barulho, né? Outras pessoas têm a visão muito limitada, mas não são pessoas cegas. Elas têm uma deficiência visual aguda. E essa deficiência pode ser agravada por luzes muito fortes ou intermitentes. Tem muitas situações que precisam ser levadas em consideração. Não somente aquilo que a gente tradicionalmente levou muito tempo para entender, que é a necessidade de autonomia para pessoa que tem limites graves de locomoção, ou pessoas que não enxergam, ou pessoas que não ouvem. Então, esses são os casos mais, digamos, evidentes. Mas a gente tem um espectro grande que abarca pessoas muito pequenas ou pessoas muito enormes, pessoas que têm muita dificuldade de se mexer. E inclusão é pensar efetivamente nisso tudo. Mesmo porque nenhuma família é composta por todo mundo capa de propaganda de margarina, né? Com certeza. Né? Todo mundo tem alguém do espectro autista, todo mundo tem alguém que tem uma bipolaridade, alguém que tem uma pessoa que tem uma doença que tem que ficar com morbidade. Então... Esse mundo contemporâneo que a gente tem vivido, eu acho que muito do reacionarismo que a gente tem enfrentado recentemente é resultado dos avanços que a gente tem conquistado. Eu sempre fui otimista. Eu não sou pessimista. Concordo com você. E assim, eu acho que é óbvio, quanto mais você se expõe, mais chance você tem de levar uma cacetada. Mas não existe a opção de não fazer. É o que eu digo, Amorim. É o que eu digo. E a inclusão eu tô lhe cultural provocando. também, né? Inclusão cultural. Inclusive, a Casa Cor, ela abre a possibilidade. No ano passado mesmo, eu trouxe alguns artistas urbanos para o meu espaço Casa Cor. E Carlos, em momento nenhum, falou não, pelo contrário, achou fantástica a ideia, na intenção de trazer realmente essa inclusão. E como eu trouxe, o personagem ano passado que eu trouxe foi o soteropolitano, por isso que também tinha muita inserção, né, do candomblé, por que não trazer os artistas de rua? A maioria dos nossos artistas, os famosos, né, mais de 90% deles vieram das comunidades. Sim. E eu queria representar isso no espaço. E o que eu achei bacana é que muitas pessoas entravam e choravam, se sentiam representadas. E as pessoas choravam ali dentro do meu espaço. Você está dando caneta, sabe como é? A inclusão passa por dar a caneta. Não adianta você, eu sou isso, eu sou aquilo. Você empregou uma pessoa num cargo de gerência que é preta, você deu a uma mulher trans o cargo de diretora, né? Então as pessoas, quando fizerem isso, aí quando você oportunizar as pessoas, realmente talvez aí esse negócio mude, né? A gente está abrindo eu acho que o fato de você oportunizar as pessoas que não tem muita, que estão fora desse contexto, digamos, que as pessoas imaginam, porque você sabe que cria um contexto em cima da Casa Cor, se vocês estão desmistificando a cada dia isso. Sim. Né? Então isso é que interessa. Uma pessoa, eu estive na Casa Cor, você é deficiente visual, não, mas lá tem tanto só, não só o piso tátil, mas toda a inscrição em braille nas paredes. Então isso eu acho que é fundamental, as pessoas exercerem esse poder. Tem muito discurso, sabe, Amorim, sabe, Natália? Enquanto não tiver uma efetividade do discurso... E o máximo de autonomia, porque ninguém está precisando... Isso. Quer dizer, fazer caridade não é uma coisa ruim, mas não pode ser a lógica de vida das pessoas. É o máximo de autonomia que você puder. Então a gente está trabalhando... Pessoas, né? A gente está trabalhando com... Eu questiono muito esse dinheiro que o governo dá, mas isso é outro papo, deixa eu falar. A gente está trabalhando com o máximo que a gente pode de economia periférica. Então a gente está levando para dentro de Casa Cor um estilista baiano, que não é da periferia. Ele é um estilista que exporta a produção dele, mas a produção dele é na periferia. Jaque Machado, que é da Grife Crioulo, estará com a gente na Casa Cor esse ano, vai fazer um flash mob no dia da abertura e vai fazer um desfile em setembro, grande, com uma produção específica para a Casa Cor. Por que nos interessa? Porque ele é um artista jovem, porque ele é extremamente conectado com essa realidade que nos interessa e porque ele está ligado numa economia periférica. Nós fomos lá para o
para o condomínio têxtil da Cidade Baixa, que tem uma ação voltada para aquela economia local ali, para eles entrarem no sistema de produção. Acho que isso sim é importante para a vida, para mudar a vida das pessoas. Não você ficar alimentando discursos que não são realísticos. E também levar essa cultura popular. A gente vai ter o Afrobafo na Casa Cor, que venceu agora um coletivo de dançarinos. Muito bom. Extremamente talentoso, com os caras que acabaram de ganhar uma competição de Urban Dance na Rede Globo. Eles são ótimos. Eles são ótimos, são baianos, são ligados à cultura local, mas são ligados a uma cultura internacional, ligado ao Vogue, tem uma relação extremamente cosmopolita. Alguns desses... Agora, eles são mainstream. Dois das lideranças... Internet, né? Dois dessas duas lideranças foram professores da Escola Contemporânea de Balé de Fátima Soares, que é um dos nomes mais importantes da história da dança na Bahia, porque ela formou uma quantidade de artistas da dança contemporâneos que estão em todos os lugares do mundo, inclusive na Bahia. Está chegando no final do programa e agora eu preciso contar uma coisa a vocês, mas para contar eu vou levantar aqui. Senta aqui, senta aqui. Espera aí, com o microfone, se acostume, senta ali um pouquinho. Senta aqui um pouquinho. Rapaziada, é o seguinte, Amorim, diga-me. A gente vai começar uma nova fase do Talks e essa fase traz algumas pessoas que vão ir para determinados assuntos nichados. E o assunto arquitetura que vai apresentar é ela. Então eu estou botando ela na cadeira dela antes que todo mundo e eu vou ser entrevistar. Você não quer me fazer uma pergunta? Agora eu entendi que você gosta dessa cadeira. Rapaz, confortável. A visita fica aí. Fica aqui, então... A gente já vai começar fazendo um novo cenário aqui nesse espaço. Isso. E me convide logo para os primeiros programas, por favor. Faço questão. Já será você. Que ótimo. A gente vai ter um novo cenário, uma nova cenografia aqui. A gente vai estar com programas novos, um programa voltado para a medicina, um programa para a arquitetura, um programa voltado para o estilo de vida, viagem, carro. Muito que a Casa Cor fala, né? Ela fala sobre estilo de vida com Marcos Preto. E eu queria dizer que a gente está muito contente do Grupo à Tarde de ter você aí, com toda a sua capacidade. Eu que estou. A gente é muito grato por toda essa parceria. E seja bem-vinda. Se quiser me fazer uma pergunta, pode fazer. Quer? Fazer uma pergunta? Olha, eu pegar de surpresa, hein? Qualquer uma, o que você quiser. Você não precisa de briefing. Eu não preciso de briefing. Qualquer uma. Pensa aí. Me fala, o que você está esperando aí da Casa Cor? Esse novo momento? Eu vou puxar o saco de Amorim aqui. Você sabe que essa Casa Cor promete ser a melhor de todos os tempos, O que eu acho, Alendo, que eu tenho convicção é que pelo esmero, pelo preciosismo e por tudo que envolve a personalidade de Amorim, aquilo lá vai ser... É aquela coisa, o seu negócio espelha o dono. Sim. Né? Então eu acho que, por exemplo, hoje esse programa aqui, ele me espelha um pouco de tudo que eu fiz. Então eu acho que vai espelhar o que Amorim significa, todo o contexto e o conjunto, aliás, o conjunto da obra que faz hoje Carlos Amorim, que faz ele ser o homem que ele é. Então essa sensibilidade, esse olhar precioso, essa elegância, essa sofisticação. Muito da arte no espaço. E a cultura, acho que vai trazer, sim, principalmente o que eu gostei muito de ouvir da Casa Cor, que é uma Casa Cor humanista. Que se preocupa não só, além de tudo, aliás, me perdoe, eu vou usar aqui um grande arquiteto, usando o que Domênico de Masi falou de Niemeyer, a Casa Cor vai ter a beleza da curva e a certeza da reta. Perfeito. Ela vai ser comercial, ela vai ser voltada para negócios, mas ela vai ser aquela beleza daquela curva, onde ela é humanista, onde tem coisas bacanas, onde tem essas sucessões que permitem às pessoas. Eu só posso agradecer. Um olhar desse é muito Eu bom. que agradeço a vocês. Muito obrigada. O Rapaziada. Tarde Talks fica por aqui. Esperamos você para o próximo programa. É isso, beleza. Esse foi a Tarde Talks. Vem aí a Tarde Arte. Um beijo, obrigado. Até o 17º episódio. Beijo.